Sempre quando eu vou ter contato com carros clássicos, eu sempre tento imaginar o que estava acontecendo na época com eles. Então, no caso, eu pensando num Chevrolet Camaro RS de 1967 e um Ford Mustang Fastback 1966, o que será que estava acontecendo no mundo? Então vamos lá. A gente estava tendo o Beatles lançando um álbum, aquele Sgt. Dr. Pepper, um álbum que revolucionou a música desde então. A gente, nessa época toda, né? A gente estava acompanhando, infelizmente, a tragédia da Apollo 1. A gente teve a morte de 3 astronautas aí, teve a questão da Soyuz também, que a gente perdeu um cosmonauta. Que mais? A gente estava pensando também, teve o primeiro transplante de coração. Pois é, coisas revolucionárias, né? Teve guerra também do Vietnã, guerra dos 6 dias. Mas também estava vindo um momento muito importante para a história, vindo com esses 2 carros aqui, então, o Camaro e o Mustang, né? Vamos lá, então. Começar primeiro pelo Mustang. São 2 carros que a gente vai falar junto, mas conversar um pouco mais. Então, o Mustang, ele surge em 1964, fica até 74 mais ou menos. O pessoal fala que pode ter algumas unidades perdidas depois. Mas a grande questão é que o pessoal fala assim, ele é o primeiro pony car, né? O termo pony car, o que é isso, né? Eles falam que são carros compactos, dentro do que é possível falar, tá? Era o que era dito na época. Carros compactos, com capôs grande, em que a produção deles era em larga escala. Aí você poderia ter um motor mais simples, ou então aquelas monstruosidades, podendo chegar até nos big blocks, motores de mais de 7 litros, né? Aí o pessoal fala frente comprida, traseira curta. Essa é a definição de pony car. E o pessoal fala, não, primeiro pony car tal é Mustang, né? Então, sim, isso é meio popularmente. Eu posso até brincar, posso falar dos mesmos criadores de que quem inventou o carro foi a Mercedes. Se você for mais a fundo, você descobre que quem inventou o carro não foi a Mercedes, tinha coisa antes pelos franceses. E também, na verdade, tinha um carro que chamava Plymouth Barracuda, que por alguma questão, talvez informações vazadas, na época foi lançado 15 dias antes do Mustang. Dá para imaginar isso? Então imagina a briga de talvez um possível vazamento de projeto e o pessoal querer lançar antes da Ford, né? Mas a questão é que o Barracuda, o pessoal falava, ele não tem muita cara, lembrava muito mais outros modelos. Aqui a Ford veio propriamente, né? Como um muscle car, um pony car. E isso acabou, obviamente, incomodando todo mundo, até inclusive a Chevrolet, porque de 66 a 69 ela estaria anunciando o Camaro, e porque a Chevrolet começou a ficar incomodada, né? Aí fica naquela briga infinita, né? Ficou até 69, aí aquele momento que lançou um, putz, o concorrente lançou, a gente vai ter que lançar outro, e fica naquela escalada, né? Lembrar que também, mais ou menos, 1973 teve a crise do petróleo, então a gente fala que isso aqui é uma golden era dos carros, que esses motores de alta litragem, né? Vamos pensar assim, alta pelos padrões de hoje, tá bom? Porque o americano, ele vê o big block acima de 7 litros. Vamos até pensar aqui na lateral, você vê logo de cara, tanto o Mustang, está escrito 289, né? Isso aqui, na verdade, é o tal do cubic inches, né? Polegadas cúbicas. Cara, isso aí é aquelas medidas esquisitas americanas. Se você acompanha o jogo de futebol americano, você já deve ter visto o pessoal falando em jardas, né? Ou então mesmo se você é um piloto, você gosta de aviação, você vê o piloto falando, eu estou a 5.000 pés, que é o tal do feet, né? São aquelas medidas esquisitas. No caso aqui do Mustang está falando 289 e aqui no Camaro 350, né? Mas vamos traduzir para nossa linguagem aqui. Então, no caso aqui é V8 4.7, tá? São 274 cavalos aqui, V8 tração traseira. E aqui o 350 seria 5.4, também V8 tração traseira, tá? Aqui já é quase 300 cavalos, a Chevrolet fala 299, mais ou menos. Então, eu acho assim, vou dar a minha percepção, né? É uma época em que também, do que eu falei aqui, que eu tento entender o contexto na época. A gente estava com essa corrida espacial, algumas catástrofes acontecendo, infelizmente, pessoas perdendo vidas. Mas, ao mesmo tempo, poucos anos depois, em 69, o homem estava chegando à Lua. Então, assim, você percebe que, por mais que nenhum desses carros era mais, o pessoal fala mais o Corvette, que é o carro do astronauta, apesar que tudo era Chevrolet, tá mais desse lado, né? Eu acho que a gente vive uma época que eram carros belíssimos, né?
Para mim, então, a gente está com a primeira geração dos dois carros, do Mustang e do Camaro. Para mim, as linhas do Mustang são sempre clássicas, cara. Você mostrar um carro desse para um entusiasta, e o entusiasta que eu falo não é talvez o mais intenso que vai atrás de informações, mas você mostrar para qualquer pessoa, é um Mustang. Ô, Mustang, claro que é um Mustang. Então você vê pelas linhas inteiras, você andando no carro, quão ele é suave, ainda essa carroceria fastback aqui, que parece que é uma coisa feita no túnel de vento. O túnel de vento foi surgir décadas depois. Então, assim, é um detalhe muito apaixonante para mim, assim, sabe? Como ele é classe, presencial, e aonde você vai sair, as pessoas vão tirar o chapéu, vão, puta, belo carro, hein, que bonito. E é isso daí. Já por outro lado, o Camaro, ele é engraçado, porque eu tenho a mesma ideia dele, dessa primeira geração, igual ao do Charger, aquele do Velozes e Furiosos Dominic Toretto, sabe? Primeiro pelas essas grades aqui, que é tudo fechado, que é um sistema que é via vácuo, porque na época tinha algumas montadoras que tinham esse sistema, só que era elétrico. E o pessoal falava que quebrava direto. Aí a Chevrolet deu um soco na cara de todo mundo, a gente vai fazer um negócio porque isso aqui vai quebrar. Era clássico que isso ia quebrar. A gente vai mostrar aí no insert, ele abrindo e fechando. Então, quando eu olho assim, eu acho que é muito malvado, sabe? Eu acho muito louco. Então, o que eu vejo... A Chevrolet até fala que não, esse carro tem um toque de classe. Eu olho assim, não, eu não vejo, eu acho diferente. Eu acho que isso aqui é classe, isso aqui é malvado mesmo, isso aqui é perverso. Eu acho da hora. Me dava medo quando eu era pequeno ver esses carros. E eu olhava, mas esse carro não tem farol? Até eu olhava assim, ele tem umas milhas ali embaixo, mas é muito legal quando abre assim, sabe? Eu acho meio pavoroso. Hoje eu admiro muito, claro, mas acho incrível tudo isso, né? Os câmbios da época, você tinha desde manual, você tinha automático. No caso, os dois carros aqui são automáticos, não é aquele estilo hidramático, né? Carros de automático de 3 velocidades. O que eu olho tudo sempre é a questão de aerodinâmica. De novo, a gente não tinha túnel de vento. E olhar isso aqui, essas linhas, que depois a gente vê muito depois expressivo na década de 70, você olha o retrovisor, olha isso, cara, parece uma bala, o desenho de uma bala, ó. Fantástico, né? Aí eu olho aqui o Camaro também. Também eles falam no estilo classe e tal. E o mais engraçado é que você olha esse interior vermelho, que em um certo momento da história, eu vou falar até mais recentemente, eu olho assim, falei, cara, o pessoal não compraria isso aqui há uns 20 anos. É engraçado quando a tendência de moda volta, né? Você pensar em modelos, por exemplo, de extremo luxo tipo a Rolls-Royce ou a Porsche mesmo, trazendo esses interiores vermelhos, e nessa época assim, já tinha. Você vê materiais de alta qualidade, desde o couro, aqui ó, o banco já não é mais junto, já é separado do Camaro. A ideia é de levar 4 pessoas, mas provavelmente aqui cabe muito mais gente. Imagina a história que carrega esses carros, né? Tem uma coisa legal aqui do Camaro, que é esse aerofólio aqui. Muita gente fala, não, é bonitinho. Não, então, isso aqui já era inspirado naquelas corridas Trans Am na época. Isso aqui já tem funcionalidade, tá? Isso aqui já é downforce. Já é o pessoal tentando entender a aerodinâmica, em que a traseira ficava muito solta, com o motor lá na frente, e precisa vir aerodinamicamente e dar uma baixada aqui no carro, né? O próprio Camaro mesmo, nessas partes de trás aqui. É engraçado essas lanternas separadas, que eventualmente até acaba lembrando um pouco do Shelby. Eu já vou chegar lá naquele carro no Shelby também. E aqui você vê as luzes de ré separados aqui, né? Bem legal. Já a questão do Mustang aqui também foi lendário, coisas interessantes, né? Nesse ano, 1966, a gente até relutou na hora. Eu falei, cara, tá certo isso? Que eu pesquisei algumas coisas sobre o Mustang e falou, então, em 66, que esse carro estava 2 anos já em linha, a Ford tinha vendido 1 milhão de carros, 1 milhão de Mustang, não é possível. Aí você vê a quantidade estúpida que era a produção. E querendo ou não, tem 2 coisas legais que eu acho muito legal nesse carro. Primeiro, são essas saídas aqui que muita gente acha que são fake. Não são, pelo contrário, ela ajuda a circular o ar dentro do carro para fora ou entrar até, e você não precisa abrir o vidro. Isso eu acho muito legal. E esse carro deu a base do Mustang GT 350. Então você olha o design, você pensa assim, até se você tiver a oportunidade de ver um Shelby pessoalmente dessa época, você fala, nossa, igualzinho Shelby. É daqui que o Carroll Shelby tirou a inspiração, né? Ó, aqui já determina já 4 pessoas mesmo, ali tem os assentos com cintos. Lembrar que pouco tempo antes dessa época, vou falar assim, em 53, na época do Corvette, do primeiro, sabia que cinto era opcional? Na verdade ele não era opcional, ele é um acessório dentro da concessionária.
E no início só tinha banco, só tinha cinto de segurança na frente, atrás já não tinha já. O que é legal também você olhar aqui dentro é você ver essas luzes embaixo, as luzes que o pessoal chama de cortesia, né? Que em um momento sumiu isso da história, né? E é engraçado que a gente só vê nos carros mais luxo, mais recentes até, né? Essa luz embaixo, você olha assim, nossa, que legal, tem luz embaixo. Ah, mas isso aí já tinha faz tempo. É engraçado que algumas coisas vão e voltam, né? Nesse ano no Mustang também, eles tiraram a questão do contagiro que era na horizontal. Ele passou a ser o redondinho no estilo carro de corrida, né? Então, acredito que na ideia é tudo inspiração, tipo, a gente vai conquistar o espaço, a União Soviética está indo para cima com Yuri Gagarin lá, eventualmente a gente vai tentar, consegue em 69, e essa inspiração de você falar que você tem um carro desse, que lembra uma espaçonave. Olha, cara, imagina isso na década de 60, maravilhoso, né? Ok, isso é um pouquinho dos dois carros. Para mim, aliás, eu quero saber você escreva nos comentários aí. Qual que você teria dos dois? Vamos pensar assim. Os dois, primeira geração do Mustang, primeira geração do Camaro, os dois lado a lado, equivalentes em mesmas condições, tá? Tipo aqui. Qual que você iria? Eu sei que muita gente vai falar desse carro. Não, Mustang, você é louco? História, tá aí até hoje. O Camaro, infelizmente, não está mais em linha, mas talvez ele volte. Aliás, o Camaro, ele tem algumas histórias curiosas, uma que eu vou falar agora pra gente antes de finalizar o vídeo. Eu tinha lido a história da apresentação desse carro, foi muito engraçado. Foi perguntado na época para o engenheiro o que significava o nome Camaro, né? Primeiro que o conceito chamava Fanter, e o nome Camaro, falou, não, é um animal pequeno e feroz, devorador de Mustang. Lógico que ele não fez a referência a isso, que Mustang se lembra cavalo, né? Mas acho que é a referência também de que, tipo, a Chevrolet estava incomodada com a Ford. Como assim os caras estão vendendo tanto carro? Vamos criar um produto para dar. E foi, deu no meio na época. Mas o que eu falei, aquela briga, a Ford veio, depois a Chevrolet, aí depois tem Camaro junto, aí tem a Dodge junto, e são brigas infinitas, né? Mas é muito difícil, cara, se perguntar para mim qual que eu prefiro dos dois, porque para mim são as minhas gerações favoritas assim do Mustang. Eu gosto de muitas gerações do Mustang, eu gosto muito da terceira geração do Camaro, que é meio de mafioso, o carro acho muito bonito, e é difícil. Fica aí nos comentários, quero ver o seu comentário falando qual geração que você prefere, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo aqui, só pra gente contar um pouco de história, inscreva-se no canal aqui da WBC Trade aqui, acompanha a gente também no Instagram, que a gente vai tentar sempre trazer uma novidade, um carro diferente, contar um pouco de história desses dois. Obrigado a você e até o próximo vídeo.